Eu sou campeão da NBA. Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você uma série especial. Em 6 episódios, contaremos a história dos 18 jogadores brasileiros que já vestiram a camisa de um time do melhor basquetebol do mundo. Here's Barbosa, they got him! Wade, blocked by Splitter! Essa história começa no draft de 1988 em Nova York. Com a primeira escolha da segunda rodada, o Portland Trail Blazers selecionou o pivô Rolando Ferreira, então com 24 anos. Foi incrível, né? Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser o primeiro. Eu pensei em chegar à NBA. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça depois que aconteceu, que eu dei conta que eu era o primeiro. Rolando foi o pioneiro, mas a honra poderia ter sido de outro pivô. Depois das Olimpíadas de Munique em 1972, Marquinhos Abdala Leite foi escolhido pelos Blazers no draft de 76, mas recusou a chance na NBA, pelo mesmo motivo que 8 anos depois levaria Oscar Schmidt a também dizer não ao New Jersey Nets, time que havia draftado Mão Santa. Eita, Oscar já vai pro arremesso e cai! Joguei 5 jogos de rookies. 25 minutos, 25 pontos por jogo. Os caras ficaram doidos comigo, me ofereceram um contrato no cut, que aquilo pra época era um negócio absurdo, e eu recusei. Recusei porque se eu jogasse na NBA um jogo sequer, nunca mais eu jogaria na seleção brasileira. Se não jogou na NBA, em 2017 Oscar foi homenageado na mesma semana pelos Nets e também pela NBA ao participar do All-Star Weekend disputado em Nova Orleans, e mostrou que a mão seguia santa. Vai arremessar, é lógico que vai arremessar e cai! Em 2010, Paulão Prestes foi mais um brasileiro a ficar no quase. O pivô foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves no draft daquele ano e chegou a atuar pelo time na Summer League, mas acabou voltando para a Espanha, onde atuava. Se é difícil chegar na NBA, é muito mais difícil se manter na NBA. Então quem chegar na NBA tem que ter personalidade, tem que confiar em si e pensar em si mesmo, porque ninguém vai pensar por você. Rolando pensou em cada passo para chegar à NBA. Numa época em que a presença de estrangeiros ainda era escassa, o pivô brasileiro optou por estudar e jogar nos Estados Unidos, para ser observado de perto. Na época, a mídia não era assim como é hoje, a NBA não era tão globalizada, né? Era muito mais difícil, tinha que apostar muito mais, né? Porque eu tive que ir embora daqui, largar tudo para trás de um sonho. As he hits the free throws. Hoje em dia, a NBA está sempre vendo atletas fora, né? Dos Estados Unidos. Naquela época não, a gente podia contar nos dedos jogadores internacionais. Foi um processo longo, né? Eu tive 2 anos na universidade. Na NBA, Rolando disputou 12 jogos na temporada 88-89, quando os Blazers terminaram em 8º na Conferência Oeste e foram eliminados pelos Lakers na primeira rodada dos playoffs. Foi um sonho que se tornou realidade. Na verdade, acho que é o sonho de qualquer jogador de basquete, porque é o mais alto nível que se pode chegar, né? Foi uma experiência boa. Pena assim que não foi longa, porque eu era muito jovem, não tinha experiência, aceitei algumas coisas que não devia ter aceitado, mas valeu a pena. O segundo brasileiro a atuar na liga teve uma passagem ainda mais curta. Pipoca, que não havia sido escolhido no draft de 88, o mesmo de Rolando, acabou tendo uma chance com o Dallas Mavericks 3 anos mais tarde. Eu cheguei através de outros caminhos, mas eu poderia ter chegado no caminho que o Rolando trilhou, com mais embasamento, com mais um conhecimento do modelo americano de jogar muito melhor, e eu teria uma chance muito maior de ter ficado lá mais tempo, ter feito o meu nome, ter mudado a minha carreira, inclusive. For anyone, there's Viana, long two-pointer. Em seu único jogo na NBA, em 1º de novembro de 91 contra o San Antonio Spurs, nosso pipoca João Viana para os americanos esteve em quadra por 9 minutos na derrota dos Mavericks por 140-99. 12 anos se passaram até que outro brasileiro, mais um pivô, tivesse uma chance na NBA. Mas Nenê Hilário já chegou com grandes expectativas. The New York Knicks select Nenê Hilário from São Carlos, Brasil. Nenê foi trocado pelo New York Knicks com o Denver Nuggets, time que defenderia por 10 temporadas.
to the trailer. Nene with his third nasty dunk of the contest. Foi onde o Nenê cresceu, né? O Nenê chegou um menino lá, com 18 anos. É onde ele construiu o legado, o nome dele, né? Onde o nome Nenê passou aí aos 4 cantos, né, do mundo. Logo na temporada de estreia, Nenê foi escolhido para o primeiro time de novatos da liga. Foram 7 participações com o Denver nos playoffs, com destaque para a temporada 2008-2009, quando os Nuggets chegaram à final do Oeste, perdendo para os Lakers por 4-2. Grande cravada agora do Nenê. Mas também foi em Denver que Nenê enfrentou 2 dos momentos mais difíceis da sua carreira. Uma lesão nos ligamentos do joelho logo no primeiro jogo de 2005, que o tiraria do restante da temporada. E um tumor nos testículos, descoberto em janeiro de 2008. Não foi fácil. Muitos querem ser que nem Nenê, que nem Raul, que nem o Leandro, um Anderson, Splitter, um Felício, né, um Bruno. Toda essa galera que conseguiu vencer, né, que passaram pela NBA. Mas eles não sabem o quanto nós choramos, quantas decisões, quantos sacrifícios, quantos dias maus, quantos rejeições, entendeu? Nós tivemos em nossas vidas. E tudo isso foi como um combustível, né, cara? Em 2012, Nenê foi trocado com o Washington Wizards, time que defendeu por 5 temporadas. Nenê, nossa, pra execução. E o Nenê que foi para o Washington, ele foi com todas essas ferramentas, né, para resgatar um time que estava lá embaixo. Nós conseguimos levar aquele time aos playoffs e levar aquele time a ser um dos melhores times da liga. Em 2017, ele assinou com o Houston Rockets. No time do Texas foram mais 3 temporadas, todas com participação nos playoffs. O Nenê que veio para Houston foi o Nenê que muitos não acreditavam que ele tinha capacidade possível, né, de jogar, de permanecer e de ser aquele Nenê, né, que foi em Denver e Washington. Nenê! Do Brasil! Chama o Olodum! E foi em Houston também que Nenê chegou mais perto das finais da NBA. Na temporada 2017-2018, os Rockets acabaram derrotados pelos Warriors no jogo 7 das finais da Conferência Oeste. Rockets are not born. O brasileiro foi o primeiro atleta da NBA a ter o apelido nas costas da camisa, depois que a liga aceitou a troca do sobrenome Hilário por Nenê. Ele detém quase todos os recordes entre os nossos jogadores da NBA. É quem tem mais jogos, pontos, rebotes, bolas roubadas e tocos, só para citar as principais estatísticas. Inside Nenê, wheels My goodness. Além dos números, Nenê foi o primeiro brasileiro a ter uma carreira consolidada. Ele abriu caminho para que nomes como Leandrinho, Anderson Varejão e Thiago Splitter também brilhassem na NBA. Mas o negócio não é nem entrar, o negócio é você reconhecer, é a pessoa reconhecer aquela oportunidade, aquela porta aberta, né? E você fazer por onde, trabalhando todo dia, entendeu? Se dedicando, né? Apesar dos dias maus, você ali, ó, perseverando, né? E sempre querendo melhorar. E isso que fez o Nenê permanecer todo esse tempo. Oh!